Bem, esse aqui é o vídeo de demonstração de como vai ocorrer o job conversão de queries inline em queries parametrizadas. Então eu vou começar demonstrando um arquivo original daquele que vai ser transformado em query parametrizada. Esse é um código de exemplo do arquivo que vai ser o original. Eu estou usando aqui um editor de texto chamado Edit Plus. Né? Esse Edit Plus aqui é o que eu tenho o costume de utilizar. Eu vou demonstrar que ele pode ser aqui baixado desse endereço editplus.com, né? Ele pode ser baixado através desse link aqui, instalado na sua máquina para que você possa utilizar o mesmo editor de texto que eu estou utilizando, né? O Edit Plus já instalado aqui, mas você pode utilizar o seu próprio editor de texto. Bem, explicando um pouco do que vai acontecer com cada página, com cada arquivo que vai ser editado. Ele basicamente vai ter aproximadamente essas mesmas características, ou essa mesma sequência de código aqui. Você vai ter algumas instruções aqui, um if, né, abrindo a página, pode ter alguma coisa nesse sentido aqui, que eu na verdade não é o foco do nosso trabalho, entrar na questão de quais são as primeiras funções ou comandos que acontecem aqui no topo da página. Tem algumas instruções aqui iniciais, mas o que é importante mesmo começa a partir daqui, que é quando os campos vão receber informações, né, de uma outra requisição, ou de uma outra página, ou de um formulário. Então eu separei aqui 3 campos, ou 4 campos no caso, um campo, outro campo, outro campo, outro campo, né? Nome, currículo, idade e status de ativo ou desativado, são 4 campos no caso, que está recebendo informações de um formulário de uma página. Então tem uma instrução request form aqui, e cada campo tem a sua característica, no sentido de tamanho de campo, tipo de campo texto ou numérico. Então no caso do campo nome, por exemplo, eu defini aqui que ele é um campo texto e tem um tamanho máximo de 100 caracteres. Né? Aqui tem uma instruçãozinha de teste para ver se o campo está realmente com um máximo de 100 caracteres. Se ele não tiver um máximo de 100 caracteres, se ele tiver mais que 100 caracteres, vai exibir uma mensagenzinha aqui para o usuário. Mas a gente também não vai se importar muito com isso. É só para explicar como é que funciona a questão de tratamento de tamanho de campo. No caso do campo currículo, ele é um campo texto também, que não tem restrição de tamanho. Ou seja, eu não tenho que testar o tamanho dele para ver se eu posso receber normalmente. Então, eu não vou ter uma instrução como essa aqui para verificar se ele tem mais que 100 caracteres ou não. Uma outra observação, no campo nome, ele tem que estar preenchido. Então, eu verifico se ele tem um tamanho, né, um tamanho aqui de campo 0, ou seja, um campo que não foi preenchido, tamanho 0, o campo não foi preenchido. Ele também exibiria uma mensagem aqui, mas só uma observação mesmo da lógica utilizada. No caso desse campo aqui, eu defini ele como sendo um campo texto e ele tem um tamanho de 1, porque ele vai receber sempre o valor 0 ou 1. Né? Ele vai vir do formulário com o tamanho 0 ou 1. Então são 4 campos de características diferentes. E o nosso trabalho vai começar, na verdade, aqui. Porque aqui eu posso ter uma ação que pode ser uma edição, no caso uma edição, ou então ele pode ser uma ação de inclusão. Então isso aqui é um teste, né? Um teste clássico de if, else e o fim do if aqui. E se eu tiver numa ação, né? E essa ação aqui vai ser definida aqui em cima, quando eu vou estar coletando de um formulário que é a ação que eu estou trabalhando. Né? Então essa ação vai vir aqui embaixo, eu vou verificar. Se a ação é uma edição, no caso edit,
eu tenho uma query de edição. Uma query de edição, ela é um update, né, numa tabela específica. E aí eu pego todos os campos que eu tinha aqui e vou colocar esse campo na minha tabela. Então a minha tabela tem o campo nome, campo currículo, campo idade, se está ativo. Se eu tiver um campo de codificação, ou seja, de identificação desse registro, identificação única do registro, eu tenho esse ID template aqui, que é o campo que identifica, né, o código único desse registro aqui, que está sendo atualizado, e o ID. Né? Esse ID também ele é recolhido aqui nessa informação lá em cima. Ele vem de um formulário. Né? Isso se for uma edição. Né? Se eu tiver uma edição, eu estou atualizando todos os campos aqui embaixo, conforme, no caso, o código do campo ou do registro específico. Né? E eu tenho um outro tipo de campo de controle aqui, que ele não vem junto do formulário, não está entre esses 4 aqui, mas ele sempre vai ter esse conteúdo. Em toda situação, em todos os arquivos, esse campo aqui, NOCODECLI, ele sempre vai ter esse conteúdo aqui, independentemente da situação, inclusão ou de edição. Né? Então essa instrução vai ser sempre a mesma em todas as queries. E se eu tiver numa inclusão, eu vou utilizar um insert, eu vou inserir na tabela. No caso aqui eu vou corrigir a tabela, porque a tabela tem que ser a mesma que eu usei lá em cima, né? TBL tabela. Então eu vou inserir, né, nessa mesma tabela os mesmos campos, né? Nome, currículo, idade, flag ativo, o mesmo código CLI. E no caso da inclusão, eu vou registrar a data de inclusão que eu estou utilizando, né? E a data de inclusão ela vai receber uma informação aqui, getDate, que é o comando de obtenção de data do sistema do servidor de banco de dados, Microsoft SQL Server. É uma função que traz a data atual do sistema. Então essa data atual do sistema vai estar sendo incluída no campo data. A gente verifica que a sequência aqui dos campos, né, na inserção, essa sequência aqui, ela é obedecida aqui embaixo também. Depois dessa instrução aqui, values, eu tenho o nome aqui, eu tenho o nome aqui. Eu tenho o currículo, eu tenho o currículo. Então, na inclusão, essa sequência aqui, ela se repete, né? Flag ativo, código CLI e a data de inclusão aqui embaixo. Então, esse aqui é a construção, vamos dizer, a anatomia da página que a gente vai trabalhar. Todas as páginas vão ter, né, essa cara aqui, esse jeito aqui de construir as instruções. Vou ter sempre um if edit, um else para inclusão e um end if aqui. Em raras exceções, pode ser que eu tenha só uma inclusão ou uma instrução de inserção, ou por outra, uma instrução de atualização, de update, né? Pode ser que eu tenha uma só por página. Pode até ser que eu tenha várias por página, né, instruções. E aí eu vou ter que trabalhar cada sequência dessa aqui individualmente, ou seja, trabalho essa, depois trabalho essa. E agora qual que é esse trabalho? O que tem que ser feito? Então essas instruções aqui, né, quando for um update ou quando for um insert, elas vão ser alteradas, convertidas para isso aqui. Vou mostrar o outro arquivo que é o final que seria, tá? Elas terão que ser convertidas para esse tipo de arquitetura aqui de comandos, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegando cada um desses campos aqui que eu recebi na página, passando para a página final, né? E estou
especificando esses mesmos campos aqui, nos parâmetros da query. Ou seja, eu estou parametrizando, criando parâmetros para a query funcionar, né? Ou seja, eu peguei os campos que estão direto aqui no que a gente chama de query inline, né? Que eu estou construindo um comando só aqui, com todos os conteúdos aqui dos campos, mas eu estou, no final, criando os parâmetros separadamente aqui embaixo, né? Dos mesmos campos, para essa query aqui. E o que muda é que entra essa interrogação aqui na query, após cada campo, né? Eu vou ter o nome do campo, um igual, e eu vou ter uma interrogação. Então, a diferença é que isso aqui vai virar uma interrogação, né? Isso aqui vai virar uma outra interrogação e assim vai. Ou seja, vira interrogação aqui, interrogação aqui. Então, todos os campos vão ter uma interrogação na frente. E aí, aqui embaixo, eu vou incluir essa instrução aqui. Sempre a mesma instrução para todas as queries, né? Para todos os casos. Eu vou incluir esses comandos aqui. E depois eu vou criar todos os parâmetros, né? Correspondentes a todos os campos que estão aqui na query. E muito importante, isso é muito importante mesmo. A sequência dos campos aqui, né? Nessa query, né? Todos os campos aqui que tem uma interrogação na frente, todos os campos vão ter uma interrogação na frente. Essa sequência aqui, ela tem que ser obedecida aqui. Então, a sequência que eu utilizei lá, eu vou utilizar aqui, tá? E o mesmo vale para o insert. O insert aqui embaixo, que vai corresponder a esse insert aqui, né? Eu vou ter essa sequência de insert aqui. Nome, currículo, idade, etc. Acontecendo aqui também, da mesma forma, né? E é importante notar que cada campo tem um tipo de variável. Ou seja, no caso, o nome, ele é uma variável caractere. Então, sempre vou usar esse comandinho aqui quando for um texto, no caso. A variável tipo texto. Eu vou saber se ele é uma variável tipo texto quando eu tiver um nm na frente, assim, né? nm sempre é uma variável do tipo texto. Então, eu vou usar esse AD varchar aqui, que é uma constante que eu vou utilizar sempre, né? Depois separo por vírgula e venho com esse addon param input aqui, que ele sempre vai funcionar dessa forma, sempre vai ter esse mesmo valor aqui, depois dessa vírgula, né? Então, depois do nome da variável, ou do nome do parâmetro, do tipo do parâmetro, eu vou sempre utilizar addon param input para especificar que é um parâmetro de entrada. E se for um parâmetro do tipo caractere assim, ele vai ter que ter um tamanho máximo, que lá atrás eu defini que ele é 100, no caso do nome, né? Ele vai ter o tamanho dele aqui, no caso do nome vai ser 100, né? E eu vou saber, né, que ele tem o tamanho de 100, porque eu vim aqui em cima, eu sei que ele tem um tamanho máximo de 100. Né? Ele sempre vai estar definido conforme esse número aqui. Então, esse número vai vir na página sempre e eu vou obedecer isso na inclusão e na edição. Tá? Então, na edição aqui e na inclusão a mesma coisa. Né? No caso do currículo, o currículo ele é um campo texto sem restrição de tamanho de campo. Né? Então, o currículo é um texto sem restrição de tamanho de campo. Como não tem restrição de tamanho de campo, ele passa a ser, em vez de um varchar como nome, ele é um long varchar. Ele não tem restrição de tamanho de campo, então ele tem uma diferença aqui, esse long vai entrar aqui no varchar, no tipo de variável. Então, eu vou trabalhar com long varchar aqui. Vou continuar com AD param input. No caso de long varchar, eu especifico assim o tamanho, -1. É uma especificação específica do ADO, né, que é o tipo de
instrução de conexão ao banco de dados. E aí eu vou pegar e colocar o conteúdo. O conteúdo que vai vir é o TXT currículo, né? Então, a diferença disso aqui, né, para a maneira anterior de trabalhar é que a maneira anterior de trabalhar eu especificava tudo numa linha só. Agora eu estou especificando, né, eu estou colocando no campo o conteúdo que eu coletei aqui em cima. O currículo eu coletei aqui e estou aplicando aqui, nessa linha aqui. A diferença é que essa linha vai se transformar numa linha com interrogação e um parâmetro que eu vou colocar aqui embaixo. Essa é a grande diferença que vai ter entre uma coisa e outra. No caso de idade, ele é um número, né? É um NO, é um tipo número. Então o tipo vai ser um AD integer, continuo com o AD parâmetro input aqui. O número eu não especifico o tamanho, então fica vazio. E eu coloco o valor txt idade. Esse campo específico aqui, ele é um caractere também, vai ser um varchar, só que o tamanho dele é 1. Né? O tamanho dele aqui, ó, é um texto tamanho 1. Né? E aí ele vai ser tamanho 1 aqui também, na edição e na inclusão. No caso do NO Code CLI, ele sempre vai ter esse jeito aqui, é um varchar, parâmetro input, o tamanho é sempre 10, e sempre vai ter esse conteúdo aqui, desse jeito. Session, Code CLI, entre aspas, duplas aqui. Né? Sempre vai ter esse jeito o Code CLI. E no caso da inclusão, como eu estou incluindo uma data de inclusão, eu vou ter um parâmetro a mais, que é o data de inclusão, onde o tipo é o addb timestamp. Né? É um tipo de campo tipo data. Ele sempre tem o tamanho de 8. Ele vai ter 4 dígitos para o ano, 2 para o mês e 2 para o dia. Eu simplesmente coloco esse date aqui, que ele pega a data do sistema, né, e converte para timestamp para salvar nesse campo aqui. Né? Então, a questão é transformar essa query desse jeito, quando for edição, nessa query desse jeito, junto com os parâmetros dessa forma assim. Quando for uma inclusão, quando está especificado inclusão, eu transformo essa query nessa query aqui, junto com todos os parâmetros. Então esse é o trabalho que vai ser executado. Esse é o principal trabalho. Um outro detalhe é que, nesse caso específico aqui, eu tenho a execução do comando aqui embaixo, através de uma função, né? E esse comando aqui, ele vai ser substituído por esse comando aqui. Né? Isso quer dizer que tudo isso que está aqui embaixo, nessa query aqui, eu tenho que substituir por isso aqui. Essa instrução aqui vai ter em ambos os casos, essa instrução aqui não mexe, essa instrução fica como está. Nesse caso específico, eu comecei a abrir uma conexão aqui em cima ao banco de dados. Aqui eu também abri uma conexão ao banco de dados. Né? A diferença é que essa instrução de begin trans aqui, eu decidi colocar aqui embaixo. Mas tanto faz, essa instrução aqui poderia estar lá em cima também. Né? Eu poderia ter colocado essa instrução aqui também. Deixa eu pegar novamente porque ela não copiou. Então essa instrução poderia estar aqui, assim como acontece na página original. Né? Aí eu estou com elas duas iguaizinhas. Né? A diferença é que na página original aqui, eu tenho esse tipo de instrução no final, e na página final que eu preciso chegar, eu vou ter
e esse tipo de instrução aqui. A única diferença é essa linha aqui, na verdade, que muda, né? Essa aqui entra no lugar dessa aqui. O restante fica igual, né? A última coisa que eu acho que vale a pena explicar é que em algumas situações, estou indo para uma terceira página aqui, eu posso ter no meio da query aqui, eu posso ter um if aqui, ou seja, uma instrução condicional, que conforme uma condição, eu tenha o tratamento em alguns campos, e se não for essa condição satisfeita, eu tenho outros tipos de campos para atualizar. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui um tipo e-mail person, eu tenho que atualizar esses campos. Se o tipo e-mail não for person, né, se tiver um else aqui, se esse tipo e-mail não for person, eu tenho esses 3 campos aqui. E o mesmo vai acontecer para os parâmetros aqui embaixo. Então, se eu tiver uma condição, tipo e-mail igual a person, eu tenho esses 2 campos aqui, para satisfazer a questão de atualizar esses 2 campos aqui, esse e esse. Se a condição for outra, eu tenho outros 3 parâmetros aqui, para poder casar com esses 3 campos aqui, né? Então, eu posso ter uma condição e posso ter a mesma condição aqui, tendo que ser obedecida pelos parâmetros que vão ser criados, né? E a mecânica toda continua igual. Isso aqui seria uma página final, só que com uma condição aqui acontecendo, né? Essa página é uma página real, na verdade, uma página do sistema, com uma tabela do sistema, então existe toda uma questão aqui de como é que o sistema funciona, né? Então, essa é a exemplificação de qual que é o job para converter as queries inline, que são essas queries inline aqui, né? Essa de edição, essa de inserção, para a query parametrizada, onde são criados esses parâmetros aqui. É isso, a gente vai mantendo então um contato para verificar quais que sejam as dúvidas que possam surgir. E esse aqui então já é o fim do vídeo de explicação desse job.